vídeo de hoje é sobre este livrinho aqui, que é um livrinho que eu fiquei morrendo de medo de lê-lo por conta da capa e por conta desse título, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. O escritor é esse Ransom Riggs, acho que é assim que se pronuncia. Eu vi a indicação desse livro em algum canal, não me lembro agora de quem, infelizmente. Mas eu fiquei bastante interessada em ler por conta da apresentação meio física do livro mesmo. A capa parecia super assustadora, porque tem essa fotinho aqui de crianças e mal dá pra ver o rosto das crianças. Atrás tem uma indicação muito bacana do Tim Burton falando: vocês têm certeza que não fui eu que escrevi esse livro, né? Gostaria muito de ter escrito essa história. Eu sou uma grande fã dos filmes do Tim Burton, achei bastante interessante. E o livro é tudo escrito nessas páginas amareladinhas, então tem cara de ser uma coisa velha, e tá cheio de fotos de crianças em poses muito estranhas e fazendo umas acrobacias, umas fotos que dão bastante medo, assim. Então eu achei que ia ser um livro de terror, e é por isso que eu fui lê-lo, porque eu tava com muita vontade de ler um livro de terror já fazia bastante tempo. Já havia tentado outros, mas assim, ou eles não me deram nenhum medo, ou me deram medo demais, eu traumatizei, e decidi tentar de novo, né? E ler um livro assim com uma real história de terror. Bom, me frustrei, porque isso não é um livro de terror. Bom, comecei a ler e ele conta a história do Jake, que é o nosso narrador em primeira pessoa. O Jake é um adolescente de em torno de uns 16 anos. E o Jake tá naquele dilema de, chegou a hora de eu crescer. Então, o Jake escutou histórias da infância inteirinha dele, histórias de um avô, que contava coisas de mistério, de terror, que esse avô supostamente teria realmente vivenciado. E agora ele chegou na adolescência, então ele precisa ter essa obrigação social de desconectar dessas histórias e deixar de acreditar nesse avô, que é a figura paternal que ele tem, já que os pais são apresentados assim como pessoas que não fazem a menor diferença na vida do Jake. Bom, o Jake vai presenciar, infelizmente, a morte desse avô, e no dia da morte desse avô, o Jake vai perceber que as histórias que o avô contava não eram mentira, não. Então, as histórias de terror realmente aconteceram, porque o Jake vê que quem matou o avô foi um monstro. Então, há monstros no livro. Então, eu fiquei bastante feliz, que eu falei, yes, vai ser um livro de terror, tem monstros. Mas a descrição do monstro foi tão borocochô. Foi uma questão do tipo, ele era um homem, mas a mandíbula dele era estranha e de dentro da sua boca saía uma língua tripartida e em forma de tentáculos. Tentáculos, pra mim, me lembra do Jay Jones do Piratas do Caribe, e aquele cara não mete medo, aquele cara é engraçado. Então eu já achei meio estranho, porque a descrição dos monstros não foram muito legais. Aí automaticamente eu lembrei de um outro livro que eu achei que ia ser de terror e que também não foi, que é esse aqui, que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Todo mundo fala que esse escritor é sensacional, que ele faz realmente quadrinhos muito bons. Eu não conheço muita coisa dele, esse foi o primeiro livro que eu li dele. E fiquei muito decepcionada porque ele fala de uma história de bruxas e tal, mas ele descreve de uma maneira que, assim, nem se eu estivesse lendo sozinha de madrugada, numa sexta-feira 13, eu sentiria medo. Então foi, assim, nesse mesmo estilo, sabe? Mas esse livro aqui tem características positivas, porque quando eu aceitei que isso aqui não seria uma história de terror, eu percebi que isso era uma historinha bastante, assim, de aventura infanto-juvenil, que segue aquela linha Percy Jackson, tá? Então, só pra ilustrar, esse é o terceiro que tá aqui embaixo, que os outros dois estão guardados em algum lugar muito oculto na minha casa e vai ser muito difícil de achar. Então, peguei esse aqui que tá mais fácil, porque eu não li ainda. Então, a saga Percy Jackson, ela me lembrou bastante disso aqui. Foi muito parecida a leitura. Por quê? Primeiro que os personagens daqui são personagens maniqueístas, ou seja, ou a gente tem os vilões ou a gente tem os heróis. Não há personagens estranhos que nem a gente, né? Os heróis são totalmente assim, de ótimo caráter, com boas intenções, enquanto os vilões, meu Deus, eles são asquerosos, feios e malvados. Então, é aquela típica história dos mocinhos sem nenhuma complexidade, eles são super simples. As cenas de aventura, de perseguição, elas são bastante interessantes. Ele tem uma fluidez na escrita que você lê assim tranquilamente, você entra no livro mesmo, lê rapidamente, tem velocidade na leitura, nas cenas de emoção, que é o que realmente deveria ter, né? Então ele sabe narrar direitinho. Mas não era aquilo que eu esperava, então por isso que eu fiquei bastante frustrada assim, com o livro. E os heróis têm aquela visão de que, não é um conflito particular que eles têm que resolver, eles têm que salvar o mundo. Então é bem Percy Jackson mesmo, né? Ninguém me conhece e a gente tem que salvar todas as pessoas que nem ligam pra mim, porque, coitadinho, o Jake é um zero à esquerda, sempre foi
foi e acho que sempre será. Bom, mas aí tem muitas coisas sobrenaturais, então como eu já disse, os nossos vilões são monstros, não são pessoas normais. E os meninos que fazem parte desse grupo de heróis, eles têm poderes especiais, meio à la X-Men. Então, tem gente que consegue levantar pesos absurdos, o Jake consegue enxergar os monstros, ele é o único que consegue vê-los, senão são apenas sombras que eles conseguem, que os outros meninos, né, mutantes conseguem enxergar. Tem uma menina que produz fogo nas mãos, a outra levita, então são coisas assim, bastante X-Men, superpoderes, mutantes genéticos, tá? Nada de assombração, assim. Bom, me incomodou bastante no livro, porque algumas coisas não colaram, não fizeram sentido, mesmo sendo uma historinha maniqueísta, Percy Jackson, X-Men, não colaram por quê? Primeiro, vai acontecer uma história de amor dentro desse livro, que é a história do Jake com uma mocinha, que é aquela mocinha que produz fogo com as mãos, que é a Emma. Os dois se encontram, só que a Emma, ela vive nesse orfanato da senhorita Peregrine, que é o nome do livro, só que esse orfanato fica dentro de uma fenda do tempo. Então é como se eles estivessem congelados por toda a eternidade dentro de um dia, que é o 3 de setembro de 1940, então durante a Segunda Guerra Mundial. O Jake consegue entrar nessa fenda do tempo e ele vai vivenciar lá um tempo com esse pessoal e ele vai conhecer a Emma. Então o avô dele viveu nesse orfanato e é daí que vem todas as histórias mirabolantes que o avô contava. Quando o Jake chega lá, ele conhece essa tal de Emma. E a Emma, quando o avô viveu lá, ela foi a namorada do avô. E ela não envelhece, porque quando eles estão nessa fenda do tempo, eles continuam com o físico do que eles teriam naquela época. Ou seja, ela deve ter também uns 15, 16 anos fisicamente, mas de idade, de experiência, ela já tem mais de 80. Eu achei bastante esquisito do menino se apaixonar pela namorada do avô. E a namorada do avô também se apaixonar por ele. Então, primeiro porque a Emma nunca esqueceu o avô do Jake, que é o Abe. Ela sempre foi apaixonada por ele durante todos esses 80 anos da vida dela aí. Ela nunca o esqueceu e de repente quando ela vê o neto do cara que ela gostava, ela se apaixona. Isso foi tratado de uma maneira tão superficial que eu falei, pera, estranho, isso é meio incesto, é meio nojento, né? O herói ele não pode estar no lugar assim, do step, eu sou um substituto. Porque a Emma ela se apaixona pelo Jake porque o Abe foi embora e o Jake lembra muito do avô. Então você vê que ela está substituindo uma paixão por outra. Como que o Jake aceitaria isso se ele é o herói do nosso livro? Ele não pode, ele é o herói nunca é substituto. Mas ele se apaixona por ela e isso não foi trabalhado no livro, isso é muito estranho, isso é nojento e fica tudo bem entre eles, como assim, né? Bom, outra coisa que eu achei estranho é essa relação das idades, porque o Jake realmente tem só 16 anos, enquanto todas as outras crianças e adolescentes que vivem nesse orfanato nessa fenda do tempo, apesar de eles terem então a fisionomia de crianças e de adolescentes, todos eles têm no mínimo 70 anos. Então, dentro desse orfanato, eles se veem como crianças fisicamente, como adolescentes, e eles sempre foram tratados assim pela diretora do orfanato. Então tem essa relação da submissão, de não ter que crescer. Mas 80 anos de experiência, eu acho que tornariam esses moradores do orfanato diferentes do Jake, mais centrados e mais conhecedores de mundo, mais responsáveis até. E você não vê diferença entre eles, a profundidade dos personagens e as características, o caráter deles é extremamente igual, então não colou, isso é mentira. Então assim, além desses pontos, da diferença de idade, do amor que não foi desenvolvido, eu vi que o livro, por ser uma história infanto-juvenil, que até que é interessante de ler, ele deixou muita coisa interessante passar, que ele poderia ter desenvolvido de uma maneira muito legal. Porque o avô contava histórias desse orfanato em que ele viveu na infância. E esse avô do Jake, então o Abe, ele era judeu, e ele morava na Polônia. E ele foi levado para esse orfanato para ser criado lá durante a guerra. Então a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, no momento do Holocausto. Então o que eu imaginei? Nossa, será que esses monstros de que o avô tanto fala, na verdade, são só uma metáfora para os nazistas? Então será que ele transformou os nazistas em monstros para não mostrar para o menino, para o Jake quando criança, essa realidade tão cruel do mundo? Não, ele não fez isso. Aí eu imaginei, bom, então será que vai ser estilo filme Peixe Grande?
que é aquele filme em que você mexe assim ao limite com o que seria verdade e com o que é uma mentira bem contada. Então o filme vai, né, desencadeando essa história bastante bem, e é muito lírica, super bonito no final. Então tem uma relação familiar, dramática, muito interessante. Aqui também podia ter feito isso, essa relação do avô, o pai e o neto, que vivem nessas histórias mirabolantes e uns querem aceitar e outros não. Eu falei, será que ele vai brincar com isso? Ele também não brincou. Ele ficou assim bem na crosta, sabe? Bem no superficial mesmo. Ele não quis aprofundar personagem nenhum, história nenhuma, relação entre as personagens nenhuma. Ficou uma coisa bastante... sim, sem graça, tá? É porque eu fui esperando muita coisa do livro. Então eu sei que a decepção do livro não é tanto com o escritor, foi mais do que eu queria daquilo e aquilo que ele pôde me dar. Mas uma coisa que eu achei assim, bastante incontestável foi o final disso aqui. Então, meu Deus. O final, muitas coisas horríveis acontecem, mas nada é resolvido. O grupo de personagens, né, os heróis aqui da história, o Jake, a Emma e todos os amiguinhos que eles fazem no orfanato, eles vão ser atacados pelos monstros. E os monstros raptam uma das diretoras deles e leva essa diretora embora. E o livro acaba com todos os meninos indo em busca dessa diretora raptada, tentando salvar o mundo desses monstros que querem, né, dominar todo o planeta, como sempre. Bom, o livro acaba e você não sabe para que nova fenda temporal eles estão indo, se o Jake vai poder voltar para casa ou não, se o Jake e a Emma realmente vão ficar juntos amorosamente falando, para que local da Terra, né, além de quando, mas para onde eles estão indo, qual era o plano real dos monstros, a diretora que tá viva, então não responde nada, ele deixa tudo em branco, e o final, assim, é o final de todos eles numa canoa, remando em direção à fenda do tempo, e eles veem navios de guerra no fundo, e eles estão navegando para o além para fazer alguma coisa que você não sabe o que é. Então, o final ficou extremamente aberto, e a sensação que eu tive não foi um final aberto porque, olha, o autor é pessimista, ele não vê perspectivas positivas para o mundo, de mudança. Esse autor, ele estava bem fazendo uma jogada de marketing. Ele deixou em aberto para que, assim, nossa, a gente implorasse, por favor, escreva mais, faça o livro número 2 para a gente ler. Isso aqui é para vender mais livros. Esse final que ele deixou todas as possibilidades abertas para ele fazer não um, não dois, mas quantos mil livros ele quiser na sequência desse aqui. Então eu achei que foi bem ruim. O final não foi um final estratégico, não foi um final coerente, foi um final totalmente capitalista, assim, tipo, compre mais livros, peça para eu escrever mais livros. E ele não propôs isso aqui para ser uma série, isso aqui é um livro único, então ele não pode acabar desse jeito. Então eu fiquei muito brava, tá? Achei, assim, ruim, tá? Bom, então, minha indicação desse livro, não leia como terror, tá? Não fique ludibriado por essa diagramação bonita que parece que vai te colocar mal medo, porque não vai. Esse livro aqui tem que ser lido como se fosse uma história de aventura, normal, como seria o Percy Jackson, como seria, assim, um Crônicas de Nárnia, porque até tem seres, né, imaginários, mas não vai esperando muita complexidade. É um livrinho para você ler no final de semana, né, ver umas historinhas bacaninhas, ver esse escritor tentando brincar com essa transição de tempo, né, de passado, presente para o passado, os passados se conectarem, fendas do tempo, viagens temporais, então é legal, mas fica só nisso. Então, indico, mas isso, eu não sou o público-alvo disso aqui, acho que nem pelo meu sexo, né, porque acho que é mais para meninos esse livro, e também nem pela idade, porque tanto a escrita quanto a complexidade do livro e o objetivo das coisas que vão ser narradas aqui não foram feitas para mim, eu acho que mais para adolescentes, tá? Tipo uns 14 anos. Mas vale a pena ler, então tudo vale a pena ler. Divirtam-se e até o próximo livro. Beijo!